Vamos novamente na paz do Senhor. Amém. Glórias a Deus. Já abra as vossas Bíblias, o Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 12. Mateus, capítulo 12. Glória a Deus. Glórias a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Todos encontraram? Vamos ler de pé. Amém? Glórias a Deus. A partir do versículo 38. Mateus 12, versículo 38 diz: Então alguns dos escribas e dos fariseus tomaram a palavra dizendo: Mestre, quiséramos ver da tua parte algum sinal. Mas ele lhes respondeu e disse: Uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não se lhe dará outro sinal senão o do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim será o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Os ninivitas ressurgirão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. E eis que está aqui quem é mais do que Jonas. A rainha do meio-dia se levantará no dia do juízo com esta geração e a condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. E eis que está aqui quem é mais do que Salomão. E quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a minha casa de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele tinha. E entrando, habitam ali, e são os últimos atos deste homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Feche seus olhos. Senhor, venha falar aos nossos corações neste momento, Pai. É o momento da tua palavra. Quebranta, Senhor, nossas vidas diante do teu altar. Venha, Senhor, trazer, Senhor, a tua palavra para tirar, Senhor, dos nossos corações muitas das vezes as dúvidas, muitas das vezes, Senhor, aquilo que não é da tua parte. Ó Deus amado, venha, Senhor, e quebranta, Pai, com a tua palavra aos corações, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode se sentarem. Aleluia. Quando Jesus ele fala essa última parte desse texto, parece que fica um pouco fora de contexto do que ele vinha falando anteriormente. Mas Jesus estava mostrando que aquela geração, a qual estava ali pedindo sinais a Jesus, era uma geração que talvez outrora adorava o Senhor com sinceridade, que talvez outrora adorava o Senhor com integridade, com o espírito verdadeiro.
Mas agora eles não estavam mais buscando a adoração. Eles estavam buscando sinais. Estavam buscando algo que satisfizesse aquilo que eles próprios queriam. Não buscavam mais adorar ao Deus único e verdadeiro, como Ele outrora ensinou ao seu povo, mas o povo queria apenas satisfazer algo que a sua carne, aquilo que estava dentro de cada um deles, impulsionava eles a quererem. Mas aqui nós vemos o contexto de um povo que era um povo religioso, um povo conhecedor da lei, mas que usava a lei para seus próprios benefícios. Usava a lei para aquilo que satisfazia as suas próprias vontades. Dias depois desse acontecimento, nós iremos ver Jesus novamente sendo interrogado. Outros religiosos da época, não apenas agora os fariseus, mas os saduceus, que não acreditavam na ressurreição, não acreditavam nos anjos, também pediam-lhe um sinal. Eu gostaria de ler esse texto logo em seguida, no capítulo 16, capítulo 16 de Mateus, vai dizer: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chega a tarde e dizeis: haverá bom tempo? Porque o céu está avermelhado, e pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Mais uma vez, Jesus Cristo estava sendo interrogado ali, sendo tentado, não apenas agora por aqueles que anteriormente estavam ali pedindo um sinal, mas agora por uma outra categoria religiosa, que eram os saduceus da época. Saduceus que eles, até se pudesse, entravam em uma briga corporal. Então, nós vemos Jesus sendo tentado ali para que mostrasse algo, para que eles vissem, porque eles estavam ali curiosos. Não porque eles criam que Jesus Cristo era o Filho de Deus, mas porque eles ouviram dizer que Jesus Cristo se dizia o Filho de Deus. Não para se enaltecer, não para se ensoberbecer, mas para mostrar para os seus discípulos que o que Jesus ele fazia não vinha dele próprio, mas era um desejo do próprio Pai, do próprio Deus, que através da sua vida, através do seu ministério aqui nesta terra, ele manifestava
o querer daquele que amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Foi para isso que Jesus Cristo veio ao mundo, para nos salvar, e não para mostrar sinais para aqueles que já eram seu. E vocês vão entender o porquê que os sinais não eram para aqueles que já criam em Jesus, não eram para aqueles que já estavam no caminho certo, mas sim para aqueles que ainda não tinham se achegado a Ele. Uma outra passagem que nós vemos um homem pedindo um sinal para Jesus é quando Jesus estava prestes a morrer. A palavra de Deus diz que Herodes estava na Judéia. A Judéia que era o reinado anteriormente do sul, que tinha como o seu rei ali naquela região Pilatos. Só que eram os dias da Páscoa, estavam chegando os dias da Páscoa, e Jesus Cristo estava sob a jurisdição de Pilatos. Mas quando ele soube que Herodes estava ali pela região, envia Jesus para Herodes. E quando Jesus chega até Herodes, a palavra de Deus, ela vai dizer em Lucas 23:8, que Herodes, vendo Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia querido vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperando também vê-lo fazer algum sinal. Agora Herodes, ele queria que Jesus Cristo, por ele muito ouvir falar que Jesus estava curando, por muito ouvir falar que Jesus estava realizando prodígios, queria também ver com seus próprios olhos um sinal da majestade do próprio Deus. Outro sinal que Jesus Cristo ele nos dá ali no capítulo 4 de João, quando um oficial do rei vem até Jesus pedindo que Jesus curasse o seu filho. Jesus responde àquele oficial no versículo 48 do capítulo 4 de João, e diz: se porventura não verdes sinais e prodígios, de modo algum creiais. E aqui, irmãos, nós conseguimos compreender aos poucos que os sinais e prodígios não eram para convencer quem já estava nos caminhos de Jesus, mas para convencer o coração que estava afastado do Deus Criador de todas as coisas. E hoje, irmãos, nós trazemos para os nossos dias, nós vemos tantas pessoas atrás de sinais, atrás de prodígios, atrás de homens que revelam até mesmo o número da identidade. Porque se fulano não revelar o número da minha identidade, eu não vou crer que ele é o homem de Deus. O Evangelho da cruz é o que nos transformou, é o que nos mantém na direção certa, é aquele que nos mantém na direção para alcançarmos o reino do nosso Deus Todo-Poderoso.
não são os sinais, não são os prodígios. Sabemos que isso são consequências de uma vida santa e irrepreensíveis com o nosso Deus. Mas sinais e prodígios, quem buscava no tempo de Jesus eram os incrédulos e não os crentes no Deus Todo-Poderoso. Eram homens que não criam, ou outrora criam, porque no contexto que Jesus ele relata aqui, ele demonstra isso, quando ele dá o exemplo de uma casa que outrora foi habitada por um espírito imundo e passou a ser a habitação do Espírito de Deus, mas por algum motivo de sua caminhada cristã, ela se afastou dos caminhos de Deus. E quando a pessoa se afasta dos caminhos de Deus, o próprio Senhor Jesus ele diz que aquele espírito que outrora estava morando naquela casa retorna e se a encontra vazia, vem com mais 7 e habita ali, e a situação desta pessoa se torna muito pior do que a primeira. E esta pessoa passa a também procurar sinais, mesmo ela tendo o entendimento da palavra de Deus. Ela procurou agora a buscar sinais, porque senão ela não crê. E muitas pessoas hoje em dia estão vivendo desta maneira. Não são poucas, irmãos. Eu dou novamente o exemplo aqui das 10 virgens. Qual foi a porcentagem que foi arrebatada? E qual foi a porcentagem que ficou aqui neste mundo? Jesus estava falando da igreja, não era do mundo. Eram virgens. Não eram 5 virgens e 5 prostitutas. Não, eram 10 virgens. Mas somente a metade foi levada com seu noivo. Então você começa a imaginar a dimensão de quantas pessoas estão hoje se iludindo, de quantas pessoas estão indo por um caminho contrário àquilo que o Evangelho da cruz nos revela, porque tem que ser revelado, não é qualquer um que entende. O próprio apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 2,14, ele diz isso, que o Evangelho parece loucura para aqueles que não têm o Espírito de Deus, porque ele discerne-se espiritualmente em nossas vidas. Ele só se discerne quando nós temos o Espírito de Deus dentro de nós. Não é quando tem outrora, quando nós éramos do mundo, um espírito imundo. Não é como muitos estão hoje em dia, com 8 espíritos imundos atuando na vida dele. A pessoa até sente o desejo de voltar àquele fogo do primeiro amor, mas tem algo dentro dele lutando que o impede. Por isso que a palavra diz que o Espírito de Deus, ele convence o homem do pecado e da sua justiça. O Espírito de Deus que discerne em nossos corações esta palavra maravilhosa que nos mantém no caminho correto. Quando os fariseus chegam até Jesus e pedem um sinal aqui, Jesus ele fala de um sinal, apenas um sinal, que iria mostrar a eles, que era o sinal
de Jonas. E ele diz aqui, olha, Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. O texto até fala que é dentro de uma baleia aqui. Muitas pessoas às vezes não entendem, porque uma baleia, segundo biólogos, uma baleia ela engole uma sardinha por vez, porque o seu estômago ele é muito comprimido ali para ele engolir muitas sardinhas de uma vez só. Então você imagine o milagre que Deus fez na vida de Jonas. Porque ele não ficou no interior da boca da baleia. A palavra diz que ele ficou no ventre da baleia. Lá no ventre da baleia, Deus cuidou do seu profeta, para mostrar para ele que ele não poderia fugir de Deus. Mas não é esse o contexto desta palavra, desta noite. Mas Jesus estava mostrando que o sinal, o primeiro sinal que Jesus estava mostrando é que ele próprio estaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou seja, morto. Mas ao 3º dia ele ressurgiria, como o maior sinal de que ele era o próprio Filho de Deus, que veio tirar o pecado deste mundo. Oh, aleluia! O segundo sinal, ele mostra aqui que Jonas, depois de se arrepender, de ter tentado se esconder de Deus, Jonas vai até Nínive e começa a pregar aquilo que Deus tinha mandado lhe fazer. Qual era a pregação de Jonas? Jonas parecia um louco aos olhos do mundo hoje em dia, quando vê algum homem de Deus pregando na rua, em uma praça. Porque a pregação de Jonas era, no primeiro dia, em 40 dias, Nínive será destruída. No segundo dia, em 39 dias, Nínive será destruída. No 3º dia, em 38 dias, Nínive será destruída. E o que aconteceu com Nínive? 120.000 pessoas se converteram ao Deus Todo-Poderoso. Nínive não fazia parte do povo israelita. Nínive era uma região afastada, mas Deus, diz a palavra, teve compaixão daquele povo, porque tinha um plano na vida deles. Deus tinha um plano na vida deles. Então aquele povo se converteu. E o que Jesus estava mostrando aqui para os fariseus? Que eles estavam vendo muitos sinais, e nem ao menos tinha o seu coração quebrantado para ele. Enquanto que Jonas pregava uma única pregação durante 40 dias, e o povo se converteu. Uma pregação dura, irmãos, porque Jonas estava falando que aquela cidade seria destruída, não ficaria ninguém vivo. Mas o povo ouviu a palavra de Deus. Eles não precisaram de sinais, eles não precisaram de prodígios. Foi a própria pregação da palavra de Deus que mostrou aos seus corações que
que eles necessitavam retornar ou se converter para o único Deus, Criador de todas as coisas. Foi pela pregação. E como que a palavra diz, nos ensina que a fé vem. A fé vem pela pregação da sua palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Mas que sinais, irmãos? Quais são os sinais que muitas das vezes não dão resultado? Jesus Cristo também ele mostra isso na sua palavra. Sinais que ele mostrou, que ele fez, mas não trouxeram resultados a determinados povos daquela época. Nós vemos isso no texto que está em Mateus capítulo 11, a partir do versículo 21. Jesus ele diz: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os sinais, em algumas traduções milagres, que em vós se fizeram, há muito que elas se teriam arrependido com pano de saco e cinza. E contudo vos digo, que no juízo final haverá menos rigor para Tiro e Sidom do que para vós outros. Os sinais de Jesus não surtiram resultado para aquele povo. E um dia Jesus volta aqui, Jesus volta para o território onde ele viveu durante 30 anos. E quando Jesus volta ali, nesse contexto nós iremos ver que Jesus ele diz que o profeta ele não tem honra senão na sua pátria. Então Jesus ele começa a declarar ali sobre aquelas cidades. Ele começa a mostrar Tiro e Sidom, que foram cidades que outrora foram destruídas, mas não tiveram sinais que os olhos daqueles que estavam tanto em Corazim quanto em Betsaida viram. Nem pelos sinais de Jesus aquele povo se converteu. Era um povo de coração duro, era um povo que não se deixava quebrantar pela palavra, pelo evangelho de Jesus Cristo, pelos milagres, pelos sinais, pelos prodígios. Aleluia! Eram como crentes que não se deixam se transformarem. Tem até um dito, crente Gabriela: eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não se deixa quebrantar, não se deixa mudar as suas atitudes, o seu caráter, o seu modo de pensar. Não abre a mente para a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela continua transformando os corações que querem transformação, que buscam uma transformação, que buscam um Deus único e verdadeiro. Aleluia! Jesus ele traz mais um exemplo, a rainha que aparece aqui como a rainha do meio-dia, que era a rainha de Sabá. Está lá em 1 Reis, no capítulo 10. E Jesus mostra que aquela rainha sai dos confins da terra, ou seja, confins da terra, um lugar muito distante, e não tinha avião, não tinha helicóptero na época. Então ela viajou muitos dias para chegar até o rei Salomão, para ver a glória que estava na vida daquele homem.
E quando ela chega, ela se convence que era a própria mão de Deus que fazia com que Salomão tivesse toda aquela glória. Então Jesus, ele começa a dizer: tanto os ninivitas como essa rainha, no último dia, se tornará juízes para julgar a cada um deles. Porque eu não sei se você sabe, a igreja irá julgar Israel, a igreja irá julgar o mundo. É a igreja que estará junto com Jesus para julgar todos aqueles que não receberam o Evangelho. Isso está escrito na palavra em 1 Coríntios 6:2. Não sabeis que os santos, nós, igreja, hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Está falando dos nossos dias. Versículo 3: não sabeis que havemos de julgar os próprios anjos? Quais anjos? Aqueles que deram ouvido a Satanás quando caiu. Quanto mais as coisas desta vida. Paulo fala tanto no futuro quanto no presente. Você sabe qual é esse contexto, irmãos? O contexto daquele homem que foi entregado a Satanás. Durante um ano ele sofreu na mão de Satanás. Então por isso que Paulo estava falando para a igreja de Coríntios: vocês não sabem que vocês hão de julgar o mundo? Tanto as coisas mínimas, ou seja, as coisas desta vida. Paulo estava incitando a igreja a fazer um julgamento sadio e não condenatório. Porque haverá um julgamento condenatório um dia. Mas a igreja não estará lá. Porque esse julgamento será no juízo final. Aonde estarão lá, irmãos, juntamente com nós, igreja, tanto os ninivitas quanto a rainha de Sabá, estarão lá para julgar o mundo e os anjos caídos. Então nós entendemos aqui, em todo esse contexto, que quando o pecador ele aceita essa transformação, ele não está trazendo glória para si próprio, mas ele está dando glória ao Deus Todo-Poderoso, que nos ama e que quer que todos se salvem de igual modo. É isso que cada um de nós devemos buscar, um aperfeiçoamento da nossa mentalidade, um aperfeiçoamento daquilo que cada um de nós necessita aprender de Deus, porque a própria perfeição nós não a alcançaremos ainda nesta vida. Quando Paulo ele fala em Romanos 12:2 que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita, essa vontade perfeita de Deus, irmãos, ela vai se concretizar quando cada um de nós estivermos lá na glória, juntamente com Ele. Por isso o nome do Senhor, Ele é glorificado quando um pecador se arrepende, quando um pecador ele passa não a buscar sinais, não a buscar prodígios, não a buscar homens, mas a buscar o único Deus em adoração, em louvor, em sinceridade de coração. É por isso que Davi, na oração do Salmo 51, verso 17, ele diz que Deus
não rejeitará um coração contrito e quebrantado diante dele. É esse que Deus procura. Se Deus ele diz que ele procura verdadeiros adoradores, é porque existem um falso. E se ele procura, é porque são poucos. Nós não podemos nos enganar. Estamos aqui para bendizer o nome do único Deus. Olha o que Judas ele diz na sua carta, versículo 24. Ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos irrepreensíveis com alegria perante sua glória, ao único Deus Salvador nosso, por Jesus Cristo nosso Senhor, seja a glória e a majestade, o domínio e poder, ante de todos os séculos, agora e para todos sempre. Amém. A Ele seja a majestade, a glória, o domínio para todos sempre. A Ele devemos adorar em espírito e em verdade. É este louvor que Deus ele se agrada da sua igreja. Deus ele não se agrada daquele que vem com um interesse tortuoso à sua casa, mas ele se agrada daquele que vem e reconhece ele, a sua majestade, a sua grandeza. É esse que Deus se agrada. Se coloque de pé. Aleluia. O salmista, ele diz no Salmos 96, verso 6: glória e majestade estão diante da sua face, força e formosura no seu santuário. Dai ao Senhor, ó famílias dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória devida, dai ao Senhor a glória devida a seu nome. Dai ao Senhor glória devida, trazei ofertas e oferendas e entrai no seu santuário. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade, trazei diante dele todos os moradores da terra. Tragam a ele todos os moradores da terra para o adorarem na beleza da sua santidade. É dessa maneira que Deus ele se agrada de cada um de nós. É dessa maneira, quando nós o adoramos, quando nós bendizemos o nome dele, não por aquilo que ele pode nos dar, não por aquilo que ele pode fazer por cada um de nós, mas por aquilo que ele é e representa em nossas vidas. É por isso que nós devemos louvar a Deus, é por isso que nós devemos glorificar ao seu santo nome. Oh, aleluia! Louvado seja o teu nome, Senhor. Aleluia! Aleluia, Jesus. Eu te darei, Senhor, eu te darei o meu tudo. Aleluia. Eu só desejo, meu Deus, eu só desejo, meu Senhor, por toda a minha vida. Eu
precisamos sim, Senhor, da Tua glória, da Tua presença em nossas vidas. Ora, Senhor, ó Deus, vai de encontro, Senhor, a cada vida, tanto dos que estão aqui esta noite, quanto que estão em casa, Senhor. Toca em cada vida, Pai. Toca, Senhor, visita cada um, Senhor, dos membros deste corpo. Ora, toca, Senhor, toca com intimidade, com o Teu poder, com a Tua virtude. Venha trazer sobre cada um de nós, ó Pai, ó Deus, o primeiro amor, a chama, Senhor. Ora, Massariano, cantarás. Necessitamos, ó Deus, da Tua glória, que se manifeste, Senhor, em nossas vidas, a Tua unção para nos realizarmos, para lançar por terra, Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti. Eis-nos aqui como igreja, Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, ó Deus, assim que a chama, Pai, assim que a chama do Teu primeiro amor acende, Senhor, sobre os corações. Queima, Senhor, queima, Senhor, queima os corações aqui esta noite. Queima, Senhor, ó Deus, necessitamos do Teu renovo, necessitamos de Ti, Pai eterno. Ora, Massariano, cantarás. Te adoramos, ó Pai, só desejamos o Senhor, só desejamos o Senhor. Eu só desejo Teu Senhor por toda a minha vida. Eu só desejo Teu Senhor. Aleluia, Jesus. Te desejamos, Pai. Te desejamos, Senhor. Aleluia. Aplauda o nome do Senhor. Glorifique e exalte o nome dEle. Ele é digno de toda majestade, de toda adoração, de todo poder. Somente Ele seja dado toda honra e toda glória pelos séculos dos séculos. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, pastor.